Então, o pastor Anderson é o primeiro ano dele aqui em Blumenau. E certamente a gente teria combinado antes já. A gente teve a questão da pandemia, o que não proporcionou essa oportunidade antes. Mas hoje, graças a Deus, foi o tempo. Participando aí das celebrações, eu vou deixar o pastor Anderson apresentar a família e a comitiva toda aí. Tá bom? Nós vamos orar pela vida do pastor Anderson, pela vida da Aline, que é a esposa, todos que estão aqui. E eu já vou passar a palavra para o irmão, tá bom? Vamos orar. Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo Jesus, muito obrigado pela vida do pastor Anderson. Continue trabalhando na vida da família dele, na vida dos irmãos lá do centro, na Ponta Aguda. Muito obrigado porque entenderam e cederam, por assim dizer, o pastor Anderson e a família para esse momento tão gostoso aqui na Filadélfia também. Muito obrigado por esse tempo, abençoa a vida dele, a nossa vida. Obrigado por tudo, é o que oramos em nome de Cristo. Amém. Se quiser deixar o tablet da Apple aqui para mim também, já levo embora. Gente, é uma alegria estar aqui na Filadélfia. Eu sou o Anderson. Acompanha-me a Aline, minha esposa, a primeira do meu lado direito, a Júlia, a Maria, a Tamires e o João, são os nossos vizinhos lá no prédio. São presbiterianos, que eram membros da igreja presbiteriana de Cambuí, e chegaram aqui uma semana depois que a gente, em janeiro. Somos vizinhos de porta, sabe? Uma cristoincidência, né? Na mesma semana que nós chegamos, chegou o João também, vindo para Blumenau, profissional de TI, né? Aliás, chegando em Blumenau por esses tempos, vai trabalhar provavelmente alguma coisa relacionada a Philips ou na área de TI, né? Que é o caso do João, que é consultor do TASI, sistema hospitalar aí. Então, obrigado, viu, João, Tamires, por nos acompanhar. Corresponsável por pregar lá em Ponta Aguda, o presbítero Ricardo, e ele envia em nome de todo o conselho um abraço à igreja Filadélfia. Também pelos seus 34 anos, o conselho felicita a igreja. Então, muito obrigado pela acolhida. Bom, quando eu era criança ou um pré-adolescente, o meu pai me disse alguma coisa que eu nunca mais esqueci. Talvez você que é um pouco antigo já tenha ouvido isso do teu pai ou do teu avô, dizendo assim: o nome é algo muito importante que você tem. Preserve o teu nome, honre o teu nome, não é verdade? Antigamente, quando falávamos de protestos de títulos ligados a dívidas, falava protestar o nome. E falava assim: não, eu tenho nome limpo, eu tenho crédito porque o meu nome é limpo. Aí o meu pai sempre dizia: mantenha o seu nome. Há até um mito ou uma lenda de um grande vulto do passado chamado Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande. Ele foi um rei macedônio. Macedônia depois se tornou Grécia, hoje é Grécia de novo, né? Mas foi um grande conquistador, um grande rei militar. Alexandre o Grande expandiu tanto a Macedônia que ele chegou até numa parte da Índia. Mas depois teve tanto problema interno que o reino acabou sendo dividido entre os seus generais. Isso por volta do século VI, V, IV antes de Cristo. Mas até hoje fala-se em Alexandre o Grande, Alexandre Magno, talvez o maior rei macedônio. E diz que em uma batalha, um jovem soldado fica com medo e foge, deserta da batalha. E o Alexandre, que fazia questão de ir à frente das suas tropas, viu tal cena e chegou apto a tirar a vida do seu soldado. Quem deserta numa guerra no passado era morto. Era morto. Um soldado não podia desertar. Então ele pergunta o nome antes de sacar a sua espada. E o soldado, com muito medo, diz assim: o meu nome é Alexandre. Então ele para. Fala: então você também se chama Alexandre? Ele olha para aquele grande rei que havia expandido o seu império como nenhum outro. Sim, o meu nome é Alexandre. Fala: então lhe digo algo. Ou você muda de nome, ou você muda de atitude. Ou você muda de nome, ou você muda de atitude. O nome é algo muito importante. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no último livro do Novo Testamento, Apocalipse, capítulo 3.
Apocalipse, capítulo 3. A gente fala livro do Apocalipse, mas a estrutura literária do livro aponta quase que para uma carta. Se você falar a carta de Apocalipse, não estaria tão fora assim. Tem um quê de estrutura de carta. Apocalipse, capítulo 3, versículos de 7 a 13. Apocalipse, capítulo 3, versículos de 7 a 13. Diz assim a escritura, eu farei a leitura na Almeida Revista Atualizada, a ARA, né? Aquela antiga, diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos. Pai, agora que vamos ouvir a Tua voz através da Escritura, prepare o nosso coração para que aprendamos de Ti. Quanto a mim, Senhor, coloco nas Tuas mãos para ser mero instrumento Teu. Capacita-me, ilumina-me, ó Santo Espírito, pois importa que seja a Tua e não a minha voz. Importa que Tu cresças e eu diminua, em nome de Jesus. Amém. Temos dentro do Apocalipse estes 7 editos ou pronunciamentos reais destinados às 7 igrejas da Ásia Menor, atual região da Turquia. E dentre desses editos que a gente descarta, né, mas é mais próprio ser um edito real, um pronunciamento do rei, um discurso que o rei enviava para aquela igreja. Temos a igreja de Filadélfia. Filadélfia era uma pequena cidade que existe até hoje e chama Alexir e fica na atual Turquia. Tenho muita vontade de ir lá, só não tenho dinheiro, mas gostaria muito de conhecer ali a costa do Mar Egeu, enfim. Quem sabe um dia iremos lá. Destinada então, este edito, este pronunciamento real, e é óbvio que Cristo é o rei que manda este edito, este pronunciamento a esta igreja em Filadélfia. Filadélfia era uma cidade que foi fundada pelos gregos, mas não era uma cidade grande, nem tinha nenhuma importância. Como muitas outras à sua volta. Não era um grande centro comercial, não era uma cidade com um porto importante, mas era Filadélfia, de Filadelfos, quer dizer amor entre irmãos. Amor entre irmãos. O nome da cidade, que dá nome a esta comunidade cristã do passado, é muito simbólico e significativo para esta igreja e também vai ser para a gente nos dias de hoje. Ao anjo da igreja não é o ser espiritual, é o pastor, a liderança, as pessoas que administram, mas estamos falando de Apocalipse, um gênero muito particular. Então ele também pode ter um quê de coisas do céu. Então pode ter dupla interpretação. Havia essa concepção que haviam anjos que guardavam no passado. Mas no primeiro momento o anjo aqui, a melhor interpretação, a liderança daquela igreja. Ao anjo da igreja em Filadélfia. Escreve
Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, Jesus Cristo. Uma coisa interessante em se notar, que o termo Apocalipse quer dizer tirar o véu, desvelar, tirar o pano que estava cobrindo. E você não tem o nome de Cristo explícito aqui neste edito a Filadélfia. Você tem os títulos. Isso é de propósito, é para que você deduza. Aliás, esse texto é cheio de deduções. O autor quer brincar contigo, ele quer que você olhe para o texto e chegue às conclusões observando. Então você está desvelando que o santo, o verdadeiro, é Cristo. Tanto que é singular, o santo, o verdadeiro. Que tem a chave de Davi, ou seja, que tem autoridade, que tem soberania, que abre e ninguém fechará, presente e futuro. Que fecha e ninguém abrirá, presente e futuro. Então, uma brincadeira com os verbos, não? Uma estrutura ali meio que de sanduíche, né? Um sanduíche literário, né? Nós temos aqui abre, fecha, fecha, abre. E o centro desses verbos é Cristo. Isso quer dizer o quê? Ele é soberano, ou seja, o que ele faz ninguém pode desfazer. Esse é o cabeçalho. Geralmente os editos reais trazia a apresentação do rei, que estava fazendo aquele edital. Quando você vai casar, não tem o edital de proclamas, está dizendo às pessoas, está no mesmo sentido, que o edito é a mesma coisa. Então, o soberano. E agora, aquela coisa que para outras igrejas era extremamente complicada. A avaliação que Cristo faz das 7 igrejas. Veja, esses 7 editos escritos às 7 igrejas, eles formam um todo, eles são interligados. São textos que dependem um do outro, de todas as igrejas citadas aqui no capítulo 2 e no 3 de Apocalipse. Então, isoladamente, a gente sempre esbarra em alguma dificuldade. Precisaríamos dos outros textos. Mas, vamos nos ater à Filadélfia, que é uma das únicas igrejas aqui que não recebe nenhuma crítica de Jesus. Jesus não faz nenhuma observação negativa quanto a esta igreja. Conheço as tuas obras. Ou seja, ele sabe o que nós estamos fazendo. Aliás, abre um parênteses aqui. A nossa preocupação, muitas vezes, é muito subjetiva quanto ao que Cristo está avaliando em nós. Mas ele sempre avalia a nossa prática enquanto cristãos. E não necessariamente quanto à moral. A gente fica morrendo de medo. Ai Deus, hoje eu não vou pecar. Vou sair de olho fechado na rua. Ai Deus, hoje eu não vou ficar nervoso no trânsito de Blumenau. Hoje eu não vou buzinar para ninguém. E não adianta, né? Até o final do dia vocês alguma coisa. Parece-me que quando Cristo fala, conheço as tuas obras, parece que a preocupação dele enquanto esta observação, essa análise que ele faz à igreja, está mais ligado àquilo que nós praticamos do cristianismo, do amor. E ele vai dizer isto já aqui. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Evangelismo, oportunidade de pregar. Porta aberta em linguagem apocalíptica é oportunidade de evangelizar, oportunidade de missão, oportunidade de expandir aquela obra para outros lugares. Então, feliz o nome daquela missão, porta aberta. Que tens pouca força, igreja pequena, igreja pobre. Igreja pequena, igreja pobre. Se fizermos contraste com a igreja de Éfeso, com a igreja de Laodiceia, que eram igrejas grandes, ricas, influentes, com pessoas da mais alta high society do passado, Filadélfia era igrejinha. Igrejinha. Nem sistema de som tinha, porque eles não tinham dinheiro para comprar, fazendo um anacronismo aí. Tens pouca força, pequena, pobre. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ou seja, guardar a palavra é praticar as obras de Cristo. Praticar aquilo que ele requer de nós na Escritura. Então este edito é levado a uma igreja que já tem uma preconcepção, um conhecimento daquilo que Deus fez e pediu que nós fizéssemos. Então guardar a palavra tem a ver com prática, não é decorar a Bíblia, não é decorar o versículo, mas praticar. Muito mais difícil, né? E não negaste o meu nome. Daí nós precisaríamos entender o negar o nome, são aquelas práticas ruins das outras igrejas. Nas críticas que ele faz às demais igrejas, então negar o nome de Cristo é todas as vezes que nós deixamos de praticar aquilo que Cristo quer que pratiquemos, que se resume ao amor, à solidariedade, ao socorro,
e etc. Ao amor entre irmãos, a Filadelfia, uma família que se importa uns com os outros. Não negaste o meu nome. Eis que farei alguns da sinagoga de Satanás. Sinagoga, o local de reunião dos judeus. De Satanás não era o nome, ninguém ia pôr, né? De Satanás. Mas era a comunidade que perseguia estes cristãos. Igreja pobre, igreja pequena, numa cidade de pouca importância comercial, na antiga Macedônia, na antiga região grega. Mais do que isto, eram perseguidos. E provavelmente a sinagoga desta cidade era maior, mais importante, tinha maior condição financeira, e pessoas influentes daquela cidade participavam desta sinagoga, não tenho dúvidas disso. E eles eram perseguidos pela sinagoga. Por isso que Satanás aqui não precisa necessariamente ter uma ligação ao capeta, ao ser celestial e etc. Mas todo aquele que se opõe, todo aquele que é inimigo da obra de Cristo, todo aquele que se coloca contra e persegue, também é Satanás, também é diabo. E aqui há uma ironia: esses que perseguem virão e vão se prostrar aos pés. Se prostrar vai muito além do que se dobrar, a ideia é de deitar no chão, ou seja, pedir perdão. Serão convertidos e conhecer que eu te amei. Conhecer que eu te amei. Os perseguidores vão se converter. E isto imagina, eu acho que é a coisa mais maravilhosa, né? Aqueles que perseguem tornarem-se cristãos. Porque guardaste a minha palavra, ou seja, guardaste a palavra da minha perseverança, prática e também esperança, convicção. Também te guardarei da provação. Não sabemos que provação, se fome que sobreveio, se guerra, se questão da natureza, terremoto, etc. É uma região bem instável, muitos terremotos, vulcões, etc. Tribulação, mas o Senhor os guardaria, os preservaria na tribulação. Venho sem demora. Opa, esperança, esperança. Ou seja, a promessa de venho sem demora. Mas esta espera nem sempre significa uma vinda rápida, né? Estamos há 2000 anos aguardando. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Vice-regência. A autoridade que Cristo dá à sua igreja. Coroa aqui significa vice-regência. Aquele que tem autoridade que o rei dá para governar. Isto aqui que é o sentido de coroa. A autoridade que a igreja tem. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Eternidade. Eternidade. Ou seja, aquela igreja, aqueles membros seriam guardados pela eternidade. Pela eternidade. Colocarei o meu nome sobre eles. Colocar nome sobre algo no mundo antigo, no Antigo Oriente, significava propriedade. Aquilo que você podia nomear se tornava seu. Tanto que um senhor de escravos, geralmente quando recebia escravos, dava um novo nome. A ideia de pertencimento. Ou seja, seremos propriedade definitiva de Deus. Povo de Deus. O nome da cidade do meu Deus. A Nova Jerusalém. Está amarrado lá o capítulo 21 e 22 de Apocalipse, né? Fala da Nova Jerusalém que vem do céu. Nosso último estado. O estado final. O estado de glorificação. A plenitude do reino revelado a nós, após a ressurreição geral e etc. Então, dá um salto lá para o futuro, para dizer o quê? Que nós somos eternos, que nós vamos participar deste reino, nós somos povo dele, cidadãos do reino de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, pratique aquilo que vocês aprenderam, preste atenção no que foi dito. Como não há crítica a esta igreja, ouvir é só permanecer fazendo aquilo que já faz. Filadélfia, a igreja mais elogiada dentre as 7 igrejas da Ásia Menor, nestes 7 editos dentro de Apocalipse. Cheio de linguagem metafórica, que a gente já deu uma passada aqui pelo texto. Mas o que isso tem a ver para a gente nos dias de hoje? O que isso traz para a igreja presbiteriana Filadélfia, aqui no bairro da Velha, que há 34 anos Deus iniciou este trabalho? Talvez tenhamos alguns pontos em comum com esse texto. Talvez nos aproximemos muito desta igreja e desta realidade. E a ironia é que desta igreja pequena, esta promessa até de expansão, de evangelismo, de porta aberta, porque eles tinham a prática do amor.
daí ser tão importante. O nome é significativo, Filadélfia. A igreja ser Filadélfia, ou seja, amor entre irmãos, o amor fraterno, aponta para uma coisa muito simples, mas talvez extremamente difícil para as igrejas. Compreendermos que nós somos uma família. Dentro desta família, nós temos diferenças, pessoas plurais, politicamente, filosoficamente, musicalmente. Ou seja, a igreja é uma comunidade plural. Cada um tem um gosto e uma opinião. Mas o elo que nos une, Filadelfia, o amor entre irmãos, é maior do que as nossas diferenças. Conviver e amar é saber que eu posso acolher o outro, apesar das suas diversidades e da sua divergência de opinião. Eu sou São Paulino, o melhor time do Brasil, sem sombra de dúvidas. Você pode me acolher, mesmo discordando de mim. Mas é verdade que São Paulo é o melhor time do mundo, não temos dúvida, o único tricampeão mundial brasileiro. Mas nós temos aqui inúmeras pessoas representadas por outros times, outras que não têm mundial, por exemplo, os palmeirenses, mas aí é uma outra história. Filadelfia, o amor entre os irmãos, como base, prevê estas diferenças, prevê essas opiniões divergentes, mas o amor é maior do que isso. Se o amor for a base da igreja, veja, Cristo não está preocupado se ela vai ter 1.000, 2.000 membros, 15.000 membros. Vivemos uma época na ditadura dos números. Temos que crescer, pastor. Temos que ser a maior igreja. Pastor, olha só. Olha lá, a Assembleia de Deus, olha ó, o tamanho que está. Faz 5 anos que começaram a quadrangular no bairro. Olha, já tem 500 membros. Nós estamos há 34 anos. E aí não fica, seja uma ditadura numérica. A menor e mais pobre das igrejas é a mais elogiada. E a base disso tudo se iniciou com o amor. Quando eles entenderam que o amor, a mutualidade, o respeito, a solidariedade, a aceitação entre esta comunidade era a base para todas as outras coisas. Eles guardavam a palavra porque eles davam suporte um ao outro em amor. Esta é a base e este é o fundamento. Nesta época de ditadura numérica, veja isso. Era uma igreja pobre, uma igreja pobre. Nós sempre queremos melhorar a nossa estrutura, é fato. Toda igreja sempre quer melhorar. E a gente sempre fica sonhando, né, no que poderia ser feito. Poxa, poderia ter isto. E sempre que a gente alcança algo, a gente quer um outro. Poderiam agora os bancos serem estofados. Poderíamos pôr um painel de LED de fora a fora. Poderíamos comprar um violão da Martin. Uma estrutura de som caríssima. Ou seja, é infinito, né? Nós sempre queremos mais, mais e mais. Mas veja, isso não é essencial para a igreja. Isso pode ser até consequência, se for de utilidade para o reino de Deus. A base é a prática do amor. É na pobreza desta igreja que Cristo a elogia por não ter negado o nome. Por isso seria guardada na tribulação. O amor é a base. O conforto de uns pelos outros é a base. A ponto de serem guardados na dificuldade. Cristo falou, eu estarei com vocês na dificuldade. E a presença de Cristo, espiritualmente falando, ela pode ser notada. Como nós sentimos o abraço de Cristo no abraço do outro. Como nós vemos as mãos de Jesus estendidas nas mãos dos outros. Como nós vemos Jesus pagando aquela conta de energia elétrica que está atrasada há 3 meses e a gente não tem condição porque está desempregado. Quando o irmãozinho chega lá e às vezes você nem sabe o que foi. Ele fala assim, ó, opa, caiu de dentro da sua Bíblia esse dinheiro. Não é fato? As obras de Cristo são manifestas em amor quando nós fazemos. Nós somos os braços de Cristo para abraçar a sociedade. Irmãos e irmãs, que nome feliz que escolheram para esta igreja quando foram iniciar. Deram o nome de Filadélfia. Amor entre irmãos. Eu acho que não existe nenhuma marca mais nobre, mais santa, mais importante para uma igreja do que esta. O nome é um desafio para vocês. Que bom que a nossa chama Igreja Presbiteriana de Blumenau. Ponto final. Mas quando você pensa que vocês são Filadélfia, olha o desafio do texto para esta comunidade. Mas olha que consolo e que conforto. Não precisa fazer comparação com igreja grande, nem com igreja rica,
nem que tem músico profissional contratado para tocar, nem que tem 1 bilhão de membros, nem que tem uma caminhonete de 1 milhão pastoral, nem que tenha elevador. Esquece isso. É a igreja pequena, frágil, pobre, mas que ama e guarda Cristo, que é elogiada. É conforto, mas é desafio, a prática do amor. Parece meio redundante, né? Parece bem simples, mas eu quero desafiar a igreja nesta noite, após compreendermos esse texto. Texto difícil, texto caro, porque faz com que eu observe as minhas próprias obras e a minha prática, e aquilo que realmente tem importância a mim enquanto pastor. É um desafio ao conselho desta igreja, ao pastor da igreja, e falar, de fato, qual que é a nossa prioridade? A gente sempre está preocupado com tanta coisa. Esse é um texto que nos puxa a raiz. O mais importante é o amor, é amar, é a comunhão e a solidariedade. Irmãos e irmãs da Filadélfia do presente, escolheu esse nome. Andem nesse texto, porque eu tenho certeza que se vocês tiverem as características desta igreja, a promessa permanecerá. Farei de vocês coluna, ou seja, estabilidade, eternidade, permanecerão. E que de fato o Senhor nos desafie com esse texto a esta coisa essencial que chama todas as outras: o amor, a compreensão, que é a chave. O amor, a compreensão, a solidariedade e a ajuda, que é a motivação para o evangelismo. E nós honramos o nome de Cristo quando nós fazemos. Falar é muito fácil, nós temos que agir. E eu quero concluir este texto pensando numa coisa que talvez esteja muito esquecida. É óbvio que estamos vivendo tempos atípicos, de pandemia, de distanciamento social. Mais uma vez, temos os casos aumentando exponencialmente em Blumenau, mortes registradas, a UTI ficando congestionada. Então o tempo é de distanciamento. Mas antes do distanciamento, e haverá um após, isso um dia passará. Qual foi a última vez que vocês pensaram, enquanto igreja, saindo no domingo após a escola dominical, ou no domingo na hora do almoço? Poxa, vamos convidar aquele pessoal para a gente almoçar junto? Qual foi a última vez na sua vida corrida, você se lembrou das famílias da igreja? Falei, pô, a gente podia juntar em casa e fazer lá um cachorro quente, um pão com salsicha, vamos para estar junto? Ou melhor, vamos pegar uma galera, vamos lá no parque, lá no Ramiro Rudiger, comer um Doritos com Fanta. É uma coisa tão simples. Às vezes nós estamos há 34 anos aqui, talvez nem conhecemos uns aos outros, nem comemos Doritos juntos lá no parque, tampouco partimos um cachorro quente numa noite qualquer. Coisa simples, mas veja, é essencial para a comunhão. Então quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez. Pai, ensina-nos esta lição de Filadélfia, de amor entre irmãos, desta igreja que era pequena, que era pobre, mas que não negou o teu nome, porque praticou a tua palavra. Seja assim na nossa igreja, seja assim na Igreja Presbiteriana Filadélfia, que celebra 34 anos, que seja a marca visível desta igreja, o amor, a solidariedade, a preocupação de uns pelos outros, a prática do amor, o socorro de fato. Pai, essa igreja seja conhecida pelo amor, não pela quantidade dos seus membros, nem pela quantidade de dinheiro que tem no caixa, nem pelo tamanho do seu templo ou dos seus instrumentos musicais, enfim, seja uma igreja conhecida porque ama, porque as pessoas aprenderam a conviver apesar das diferenças. Seja uma igreja conhecida em Blumenau porque guarda e pratica a palavra de Cristo e ama sinceramente. E em teu nome, Jesus, que nós pedimos, que dê-nos maneiras e força para sermos como a igreja de Filadélfia. Amém.